Ainda sobre o apagão da internet. Há anos, quando eu falo sobre esses temas, eu sempre dizia o seguinte, né? A dependência que a humanidade tem desse troço é um negócio absurdo, né? Existem 7 grandes provedores no mundo, né? Nenhum no hemisfério sul. 5 deles estão nos Estados Unidos, um na Europa e outro no Japão. Essas coisas, esses eventos, eles devem nos encaminhar à reflexão. Pois no caso agora, que está acontecendo na volta do mundo, algumas pessoas dizem que isso não teria a ver com as questões das inversões magnéticas e as explosões solares. Outros dizem que sim. Mas o fato é que uma única empresa, que seria uma empresa que lida com um negócio que eles chamam de endpoint, está sendo capaz de criar uma catástrofe. Vamos tirar a expressão catástrofe, problemas, no mundo inteiro, em todo o globo. Lembram-se da pandemia, quando nós tínhamos problemas relativamente aos princípios ativos, que os países queriam, tinham dinheiro, tinham tudo para produzir as vacinas, mas não tinham o tal de princípio ativo, porque 70% dele era produzido na Índia. O problema dos semicondutores, o mundo, a indústria parou porque 90% dos semicondutores eram produzidos em Taiwan. Vejam, isso não tem nada a ver com o Estado, isso não tem nada a ver com controles públicos sobre a produção. Isso tem a ver com a apropriação privada dos bens de uso global, geral. Então, quando tu te dá conta que um problema numa única empresa é capaz de criar, vamos usar essa expressão mínima, um grande alvoroço no mundo inteiro, é porque nós precisamos repensar coisas, né? E a pergunta, quando se trata desse tema, é qual é a surpresa? Surpresa nenhuma, todo mundo sabe disso. Os Estados Unidos pegou e tocou, se não me falha a memória, 3 bilhões de dólares para recriar nos Estados Unidos fábricas de semicondutores para dar consequência ao aprendizado da pandemia e a sua relação de dependência com a produção em Taiwan. Assim, outros países começaram também a desenvolver produção de princípios ativos e de não sei das quantas na área da saúde nos seus próprios países, para também, a partir do aprendizado da pandemia, em circunstâncias que provavelmente vão se repetir, eles tenham capacidade de se autodeterminarem. Os países não conseguem se autodeterminar. Vejam, a malha aérea do planeta está comprometida se esse negócio com essa única empresa acontecer. Grandes bancos do Brasil já começam a enfrentar problemas. Por quê? Porque também tem relações comerciais com essas empresas de endpoint, que seriam empresas de segurança, né, que existem para proteger os sistemas, né? Mas aí, vejam só, essas coisas monopolizadas, e esse discurso, as coisas monopolizadas, é um discurso liberal, acreditem nisso, não tem nada de comunista aqui nessa história. O mundo liberal, ele abomina o monopólio, o oligopólio, seja ele privado, seja ele estatal. Então olha o tamanho da merda. Vamos botar nesses termos. Uma única empresa é capaz de deixar o mundo de joelhos. A pergunta assim, isto é certo? As construções estratégicas dos estados, isto é certo? E se nós formos derivando dessas coisas todas, nós vamos verificar, por exemplo, a humanidade produz 2 vezes mais alimentos ou mais daquilo que a humanidade é capaz de consumir. E mesmo assim, existem bolsões no mundo onde milhares de pessoas morrem de fome. Passa pela questão dos semicondutores, passa pela questão do domínio das grandes plataformas de internet, passa pela questão dos grandes provedores de internet. Nós somos completamente dependentes de 3 ou 4 grandes empresas.
Como eu disse no vídeo anterior, os filmes de ficção científica, eles antecipam a realidade. Existem filmes de ficção que mostram que o poder político passa a ser exercido por megacorporações. Eu não tenho dúvida que nós estamos neste caminho. As megacorporações serão, logo, logo, as titulares do exercício do poder político. E isso aí só se faz a partir do exercício da força bruta. Tem um filme que esse poder se exerce a partir da implantação de chips em pessoas, e esses chips, eles deferem, eles dão, eles entregam tempo de vida para as pessoas. E isso vai reduzindo, e a pessoa tem que trabalhar para comprar tempo de vida. Nós estamos nesse caminho. Agora pensem bem, vamos supor que seja só isso mesmo, só entre aspas, uma grande empresa que teve um problema na atualização de um software, na atualização de sistema, e o mundo, todo mundo, cai de joelhos. Isso é para ser pensado, gente. Isso é mais ou menos como o tema que está posto para nós na inteligência artificial. Todos os capitalistas sérios do universo estão pensando sobre isso. Os bens da vida estarão mais disponíveis à humanidade. Isso é verdadeiro. Mas a humanidade não é necessária para a produção desses bens da vida. Se eu não necessito de pessoas, eu não entrego renda para essas pessoas. E se essas pessoas não tiverem renda, como é que elas vão acessar esses bens da vida que estão cada vez mais disponíveis a ela? Velho tema da renda mínima, né? Redefinição dos papéis de Estado. Nós não temos que ter medo de fazer essas discussões. Essas coisas estão do nosso lado. Assim como a Revolução Industrial mudou o mundo em 300 anos, a Revolução Comunicacional mudou o mundo em menos de 100 anos, a inteligência artificial vai mudar o mundo em menos de 10 anos. Isso é uma verdade. Esse fato que está causando um rebuliço mundial, global, ele se relaciona, segundo estão dizendo agora, a uma única empresa. Eu não acredito muito nisso, mas acho que também é isso. E se vocês passarem pelos termos dos domínios das redes de comunicação, vocês vão ver, por exemplo, que o mundo das guerras, eles geram muito mais atenção, por exemplo, na produção, na proteção dos cabos submarinos que transmitem a informação. No mundo dos hackers, da guerra cibernética, bomba e etc, passam a ser coadjuvantes desta grande guerra, que é a guerra cibernética, que antigamente nós chamávamos, os antigos, de guerra eletrônica. A guerra eletrônica, ela detona a pessoa. Por exemplo, agora é só ligar o rádio e vocês vão ouvir. Laboratórios de análises clínicas não conseguem trabalhar. Bancos não fazem operações. Televisões saíram do ar. E por aí vai. Reflexões. A coisa é muito pesada, gente, acreditem. Não é sair por aí fazendo discursinho. Sou de direita, sou de esquerda. Eu sou isso, eu sou fiel aos meus princípios, BBB. Não. A vida real é brutal, gente. A vida real é brutal. Se eventualmente tu não acessar um sistema, vai abrir uma caixinha na tua tela dizendo: bom dia, bem-vindo ao mundo real. Bom dia.